mãe já entrou. Ah, tô vendo. Já temos a primeira espectadora. Dá oi pra todo mundo. Oi, todo mundo. Boa noite, Tati Mesquita. Obrigada, Tati Mesquita. Sou eu. E eu também. Olha lá, o Marcos entrou. Pedi pra... Tá com delay ou não? Não tá, não. Olá! Boa noite! Tudo bom? Hoje fizemos uma gambiarra aqui e temos na tudo. live a Tati. Deixa eu botar aqui porque o volume tudo bom. Bom, Você consegue fala ouvir alguma a coisa só Tati? para eu ver. Alô? Você me ouve? Oi, tá... Puxa, tô ouvindo bem mal. Tava ouvindo bem até eu entrar. Eu entrei e ficou baixo. Deixa eu ver aqui se eu tenho um fone. Puxa, não tem um fone aqui. Ó, eu vou dar uma saída para pegar um fone, daí volto e conecto de novo, tá? Tá bom, a gente espera. Vai que melhora o som, daí. Tá bom. Peraí. Boa noite, pessoal. Vamos começar com a nossa live. O Marcos foi buscar um microfone. Estou aqui, Bianca. Mamãe tá lendo. Tati, mamãe tá lendo. Oi. Tati roubou. Eu roubou. É isso aí. Pessoal, vai escrevendo aí perguntas que vocês tiverem para o Marcos, que a gente vai aproveitar para perguntar. Boa noite a todos. Oi, gente. Minha mãe gostou da nossa gambiarra, Tati. Pois é, eu tô vendo aqui. Vamos tentar de novo, Marcos. Vamos lá. Cadê você? Aqui. Boa noite, cunhada. Tudo bem, Andréa? Vamos ver. E agora? Agora eu tô ouvindo bem. Agora estou E a ouvindo Tati, bem. vê se consegue ouvir. Tô ouvindo também. Legal, deu certo. E aí, tudo bom com vocês? Tudo bem com você, Marcos? Tudo bem, obrigado pelo convite pra gente conversar, né? Obrigada a Tô você ansioso. por tirar um tempinho também para conversar com a gente. Não, para mim é super bacana a gente conversar, né, sobre o que a gente escreve, tirar um pouco dessa mística, né, de autor inalcançável, autor chato. Geralmente eu adoro responder todo mundo, então sempre que tem um convite eu tô aí para conversar, né? Ai, que máximo, legal, e a gente adora. E aí, fala um pouquinho. Parabéns atrasado, tá? Obrigado. Atrasado ao vivo, porque a gente falou no Insta, Dizem que a coisa vira nos 39, né? Então, tô em tempo. Então eu tô em tempo também, ótimo. Então tá bom. Estamos todos. E aí, Marcos, conta um pouquinho de você pra gente começar a fazer umas perguntas pra ti. Então, para quem não me conhece, eu sou escritor de gênero, né? Terror, suspense. Não é o gênero que eu pretendo, assim, ficar só nele, né? Eu gosto de escrever, na verdade, sobre histórias e, coincidentemente, todas acabam envolvendo o crime, o sobrenatural, né? Que é uma coisa que me persegue. E eu me formei em cinema, eu sou cineasta antes de ser escritor, e eu acho que isso me deu uma facilidade muito grande para tramitar entre essas duas mídias, porque as duas envolvem contar histórias. Então, eu meio que conto a mesma história de uma maneira diferente no cinema ou na literatura. Então, eu acabo meio que trabalhando 100% do meu tempo com histórias, com criação de histórias, só que uma parte delas no audiovisual e outras na literatura. E essa minha questão de ir para o terror acabou sendo algo que o mercado começou a me pedir, porque o meu primeiro livro, que saiu em 2012 pela Rocco, tá até com ele aqui, né, o A Sombra da Lua, ele foi terror, ele foi meu primeiro livro.
E o meu primeiro longa-metragem, que é o Condado Macabro, também era terror. Assim, era uma coincidência do destino. E as pessoas começaram a me pedir, qual vai ser o seu próximo? Vai ser terror também? Eu falei, pode ser, é o que eu gosto de fazer. E fui fazendo. E hoje é difícil eu chegar num local, falar que vou fazer algum trabalho e as pessoas acharem que não é terror. Então é meio que, aos poucos, a gente vai tirando um pouco essa aura de só terror. Até na própria, né, eu acho que vocês leram alguns, né, não sei se chegaram a ler todos os livros. Eu começo com terror, depois eu vou para um sobrenatural que não é mais dramático. Então, assim, é uma transição, né? Eu acho que eu escrevo de acordo com o meu clima mesmo, né, de momento do que eu quero contar. Ótimo. Quer fazer alguma pergunta, Tati? Quero. Você acredita em sobrenatural? Eu não tenho como não acreditar. Não tenho como não acreditar. Eu escrevo terror, eu acho que até para tirar um pouco do medo das coisas que eu vejo, né? Que eu ouço, que assim, é meio presente na minha vida essa presença sobrenatural. Era muito mais quando eu era menor, mas eu resolvi repudiar mesmo, porque eu estava indo... Teve uma época da minha vida que eu precisei fazer uma escolha entre ou eu acredito piamente nisso e me envolvo nisso de uma maneira até mais forte, que era o que estavam me pedindo para fazer, ou eu ignoro completamente isso. E eu optei pela segunda porque eu queria ter uma vida normal, né? Eu queria dormir com a luz apagada. E até os 18 anos eu dormia com a luz acesa, porque se eu apagasse a luz, era coisa que vinha no meu ouvido, coisa que puxava a minha coberta, coisas de terror, de fato, que aconteciam. Então, quando eu comecei a não dar tanta atenção para isso, o medo foi começando a diminuir. E quando eu resolvi explorar isso na minha literatura, no cinema, eu vi que elas foram desaparecendo porque não me afetavam mais. Então, não tinha por que essas coisas me aterrorizarem, porque era meio que um diálogo. Hoje, quando isso acontece, eu tento dialogar com isso, mas acontece talvez muito menos, porque o que está aqui perto da gente está aqui para nos assustar, sabe? É um fato. Não está aqui para nos ajudar. Então, como eu não me assusto mais tanto com isso, meio que some. De vez em quando aparece, e quando aparece me assusta ainda, mas eu tento fazer a pose de durão de que não tá tudo bem. Então, assim, acredito porque eu não tenho opção de não acreditar, tá? Você acredita? Eu, com certeza. Eu também. Total. Tanto é que a Casa dos Pesadelos, eu não consegui ler de madrugada sozinha, porque me remeteu muito à minha infância. Eu fiquei apavorada. Poucas vezes eu fiquei com medo mesmo de ler um livro, mas isso por causa da minha história pregressa, não tem nada a ver com o livro. O livro em si é extremamente assustador. Mas eu realmente fiquei com medo, eu não conseguia ler, eu comecei a ler ele num dia, eu falei, não, vou acabar em 2 dias no máximo. E eu fiquei, não, agora já são 2h30, não vou conseguir ler sozinho, vou ter que ler na praia, ou vou ter que ler amanhã de manhã, porque não tá rolado ler de noite. E ler perto das 3 da manhã, é mais perigoso. Também, né? 3 da manhã não dá. Então, Ó, 3 da manhã não dá. a Marcela, Coruja Literária, até perguntou sobre a Casa dos Pesadelos. Você considera um livro de terror? Olha, isso é uma pergunta que às vezes eu me faço também, porque eu posso dar spoilers nessa conversa, assim, eu não sei se as pessoas leram já, né, A Casa dos Pesadelos. Então, vamos ver se o pessoal vai falar alguma coisa. Eu amo spoiler, por mim pode soltar. Não vai dar spoiler, não. Eu não vou dar spoiler, mas assim, eu não considero terror. Eu considero drama mesmo, sabe? Ele chega a flertar, ele é um terror psicológico, porque ele é muito gritante na questão sobrenatural, naquela questão da indução do leitor, né? Eu induzo o leitor a uma coisa fortemente sobrenatural. Mas por quê? Porque quando eu era criança, eram momentos que eu vivia, né, sobre a noite, assim. Ele é um livro biográfico? Não é, porque a questão principal que eu discuto no livro, felizmente, não é a minha. Só que a questão dos medos noturnos era. E eu quis explorar assim, uma descoberta do porquê. A gente não sabe muito bem os porquês desses traumas que a gente tem, dos medos noturnos que a gente tinha. E eu quis dar uma real, não uma consequência, mas uma real razão, né? Uma razão para aquele medo. Então, para criar uma razão que transformasse uma pessoa, né, daquele jeito que o Tiago foi transformado, tinha que ser algo gravíssimo. E algo gravíssimo, se eu jogasse para simplesmente o sobrenatural, seria uma resposta fácil. Seria aquele final Scooby-Doo, de repente aparece um monstro e tal, a gente explica de uma maneira
que não é assim, ela não era forte o suficiente para criar aquilo no personagem. Então, eu queria trazer isso, né? Eu não acho que ele é um terror, se a gente for falar sobre terror onde existe um monstro figurativo. Porém, quando a gente fala muito sobre terror, o terror ele não necessita ter uma criatura, um monstro, um espírito. Ele precisa ter algo que te aterrorize. Então, tem isso no meu livro? Tem. Então, ele pode ser configurado como terror? Tanto que ele está incluído numa categoria da Aberst, daquele prêmio Aberst que vai ter, que eu não sabia em qual categoria colocar. Se era suspense ou terror, e eu deixei para que eles da Aberst decidissem. E eles me responderam, Marcos, a gente leu e a gente te enquadrou como terror. Por quê? Porque existe essa questão do medo. Mesmo que o medo, eu não vou falar se é ou não, pode ser ou não real, algo me ataca, né? Mesmo que seja emocionalmente, algo me ataca e me amedronta. Então, quando existe isso, sim, ele pode ser enquadrado como terror, mas eu não acho que nenhum gênero deveria ser enquadrado em nada, sabe? Eu acho que, você fez o quê? Terror? Você fez comédia? Você fez drama? Não. Eu fiz uma história. E na minha história existe drama, existe terror, pode existir comédia. Eu acho que as questões do gênero, elas são... As questões dos gêneros, ela é mais para o espectador, né? Para o leitor falar o que eu quero sentir agora. E não para o escritor, o que eu quero escrever agora. Eu realmente só escrevo. E de repente aparecem monstros, aparecem criaturas que é a realidade que eu vivo. Agora, para o leitor isso ajuda, né? Eu quero ler um livro de terror, então ele vai numa categoria para se sentir medo e tal. Então, assim, como escritor, eu não sei se eu configuro ele como terror. Mas para um leitor que está procurando terror, sim, eu falo, é um livro de terror. Complicado, né? Complicado. Não, é porque a gente... assim, a Bia não leu e eu não dei spoiler para ela sobre o final e tudo, a trama do livro. Mas totalmente plausível. Mas como que você conceitua medo hoje? Para você, o medo é uma coisa extremamente factível ou uma coisa... Por exemplo, medo do fracasso, medo que é uma coisa que tem uma ingerência grande na vida de todo mundo. Assim, eu acho que existe o medo do fracasso, existe o medo da perda, mas essas perdas reais, físicas, vamos dizer assim, eu acho que elas são mais tangíveis de escrever, elas são mais fáceis de você alcançar o medo em outra pessoa, porque ela é um medo meio que coletivo, né? Todo mundo sofre esse medo porque a morte está aí para todos, né? E ninguém quer pensar nisso. Então é muito fácil você trazer medo por situações de morte. Agora, trazer medo por situações sobrenaturais, situações de criatura, eu acho que ela não pode ser escrita pensando desse jeito assim, vou causar medo. O que eu vou causar medo? Eu vou criar uma cena tão grotesca, tão horrorosa ou tão medonha visualmente que aquilo vai causar medo. Não, eu procuro o que dá medo em mim, sabe? Se eu sinto medo de uma situação, de algo, eu acredito que esse meu medo será compartilhado com algum outro leitor. E, felizmente, parece que muitos leitores compartilham do mesmo medo que eu. Mesmo ele sendo sobrenatural, ele acaba sendo metafórico, né? Os medos que eu sinto, que eu escrevo, são sobre várias outras questões, mas envolvendo um sobrenatural que, se aquilo acontecesse na minha frente, eu teria medo. Então, daí eu passo para frente. Mas é na expectativa de que eu exorcize o medo meu e esse medo meu possua o corpo de outra pessoa, sabe? É meio que uma transferência. Eu quero tirar de mim, mas quero que ele agarre outra pessoa, não só jogar ao ar, né? Eu quero que essa pessoa sofra o tanto que eu sofri. Eu acho que todo leitor, todo escritor que realmente se envolve escrevendo, ele se torna o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro ator do seu texto, né? A gente interpreta muito o que a gente está falando. Eu estou escrevendo como um personagem, eu falo enquanto eu estou escrevendo e eu vejo que a minha voz, meu sotaque, todo muda conforme eu idealizei. E, ao mesmo tempo, os sentimentos que eu estou escrevendo naquilo, eu também sinto. Então, no A Sombra da Lua, qual de vocês leu A Sombra da Lua? Eu. Você, né? Tem a cena da autópsia lá, né? Não vou dar spoiler de quem também, mas a cena da autópsia. Eu escrevia chorando aqui, chorando, sabe? E eu tenho uma filha, sabe? Uma menina. Então, assim, para mim foi muito forte. Mas quando eu escrevia a primeira vez, antes de revisar, ainda não tinha filha. Então, depois que eu tive, eu pensei, será que eu teria coragem de escrever isso? E daí, depois que eu tive filha e reli, eu vi como aquilo foi forte, sabe? Porque eu, não tendo filha, já tinha me pegado. E depois que eu tive uma filha e ler aquela cena da autópsia, eu falei, putz, eu não sei se eu deveria ter escrito assim, porque eu vi que era forte. Mas, assim, é porque funciona, né? Se você se liga emocionalmente com o texto, ele atinge, né? Eu senti isso no meu Escravo de Capela, nas 15 primeiras páginas. O Escravo de Capela, ele tem um terror ali.
muito, assim. Foi, eu tenho que parar, tá, vou dar uma respirada. O sobrenatural é tranquilo. Agora, o que é, tipo, Segunda Guerra, genocídio, a época da escravatura, realmente é uma coisa que me incomoda muito. Acho que saber o que aconteceu, o que algum ser humano, pensando e premeditadamente, consegue fazer um grau de maldade muito grande, isso me assusta. Eu tenho mais medo disso do que o terror sobrenatural. É porque eles nunca puxaram a coberta de vocês de verdade, te deram tapa na cara. Quando vocês verem uma coisa horrorosa te chamando, te puxando, daí vocês vão ver o que é medo. Depois isso a gente dá muito conversa medo. fora daqui. Mas o Escravo de Capela, o que eu acho assim, a jogada interessante, né, do livro é que o terror real ali, o verdadeiro terror, é a situação do negro na senzala, na fazenda da escravocrata, né? Na fazenda Capela. Então, o terror sobrenatural, ele veio como uma metáfora de libertação, né? Porque naquela época não tinha como eles se libertarem. Então, foi uma maneira de pensar assim, a vontade, o desejo da liberdade é tão grande que só através de uma coisa demoníaca ou não, mas sobrenatural para nós nos livrarmos. Então, era essa brincadeira, né? O terror existiu, mas o terror não é aquele que a gente espera, que é o monstro sem perna vindo da floresta. O monstro é o branco maltratando o preto sem razão. Então, daí eu quis fazer, não, eu quis trazer a redenção final, mas ao mesmo tempo da redenção pelos atos, sem dar spoiler, mas por alguns atos não muito bons também de um dos personagens, o final dele não era o que ele esperava. Então, assim, tá ruim para todo mundo, né? Deu ruim para tudo. Então, essa que geralmente as minhas histórias são assim, né? Nunca existe uma redenção plena. Existe uma redenção de uma situação ruim para uma situação menos pior, digamos. Mas, assim, redenção de agora está tudo bem, vamos viver felizes para sempre. Eu não acredito que a vida seja assim, então minhas histórias também não vão ser, sabe? Mas você sempre acha assim, tanto no livro quanto, por exemplo, vou pegar o exemplo do Condado Macabro que eu assisti. Já tinha assistido, na verdade, e reassisti agora, semana passada. Você acha que tudo, livro, filme, tem que passar alguma mensagem? Olha, eu não acho, eu acho, tipo, eu já achei que cinema tinha uma função social muito mais forte do que de entretenimento. Literatura, para mim, é novo. Eu considero novo. Eu estreiei na literatura em 2012, sendo que no cinema em 2001, né, profissionalmente. Então, o cinema, ele é mais politizado, né? É um meio mais politizado. Então, eu aprendi que sim, que precisa ter uma mensagem social, política, ou qualquer que seja, embutida ali numa coisa, ou seja autoral ou de entretenimento. Hoje eu não penso mais assim. Eu acho que uma história, seja na literatura ou seja no cinema, ela precisa simplesmente contar algo que é importante para ou quem está escrevendo ou para o grupo que essa pessoa quer atingir. Então ela pode sim vir carregada de muita carga dramática, seja política, seja carga social, mensagem do tipo não faça isso, drogas são ruins, essas coisas mais clichês, ou não, ou simplesmente ser uma coisa que te deixe para cima ou te deixe para baixo. Ou, por exemplo, um filme que as pessoas falam que muita gente ama e muita gente odeia é o Hereditário. Né? Eu amo o Hereditário. E o Hereditário, muitas pessoas começaram a buscar a relação familiar como motivação para todo aquele terror. Não sei se vocês assistiram. Mas os próprios diretores e roteiristas falaram, não, nosso livro era sobre um ritual. Simplesmente sobre um ritual. Então, assim, muitas vezes, quando a gente escreve algo estilo Condado Macabro, que não é para trazer nenhuma mensagem, atinge as pessoas pela vivência delas. Né? Às vezes, uma pessoa que teve um problema com crime ou com bullying contra pessoas obesas, sabe? Vê naquilo lá uma forma de protesto também, em vez de só entretenimento. Eu escrevi para ser entretenimento, o Condado Macabro. Eu acho que é o meu único livro que eu escrevi puramente como entretenimento. Os outros não. Tanto o Sombra da Lua, o Escravo e o Casa dos Pesadelos, ele tem uma crítica muito forte, à família principalmente, e à religião. Geralmente é o que eu critico mais, a família e religião. E o Condado não. O Condado era sexo, drogas e sangue. Né? Sem drogas, né? Sexo e sangue. Era meio que a vibe ali, no momento. Mas o que você acha, por exemplo, você pega um filme que foi proibido até no festival de cinema, por exemplo, The Serbian Movie. Maravilhoso. Chegou a ver esse filme? Maravilhoso, eu amo esse filme. É o toque do meu celular. É o toque do meu celular. Eu por trabalhar muito... É o toque do meu celular. Inclusive, eu estava numa reunião de um filme com a Flávia Alessandra e o Otaviano Costa.
que eles eram dos personagens, e a gente estava conversando sobre filmes e eu falei do Serbian Film. E o Otávio Costa falou, eu amo esse filme. Eu falei, liga pra mim. Daí ele me ligou e começou a tocar a música. Ele, nossa, é a música do telefone. Eu adoro, eu gosto muito. Mas você acha que esse filme tem um contexto? É óbvio que tem uma mensagem por trás, isso é óbvio. Mas, tipo, o Centopeia Humana, The Serbian Movie, até o Evil Dead mesmo, que é um filme extremamente só slasher total. Uhum. Não, eu amo esse tipo de filme, até por causa dessa despretensão em ser politicamente correto ou ir conforme a norma que o cinema exige ou que as histórias pedem para você ser comportado. Não precisa ser comportado do tipo, não falar palavrão, mas não exagerar. E assim, a gente sabe que existem esse tipo de maldade no mundo também. Você falou desses filmes aí, mas tem um filme que é pior que todos esses juntos, chamado Subconscious Cruelty. Depois você procura para assistir. É o pior filme que eu já vi na vida. Depois eu escrevo, Subconscious Cara, Cruelty. posso fazer um parênteses e interromper? As luzes do quarto estão piscando. Cara, aqui não. Sinistro! Quer ver? Te juro, é o Demogorgon. Eu tenho uma coleção de filmes. Cadê? Esses filmes que a gente está falando, né, eles estão numa outra categoria, que são os filmes malditos. Por eu trabalhar muito com o terror comercial ou simples terror, ele não me atinge mais, porque eu já sei as fórmulas, porque é a fórmula que eu trabalho também. Então eu vou atrás de filmes malditos. E são os únicos filmes hoje que eu chego a sentir alguma coisa diferente. Então, a Serbian Film, esse Subconscious, esse daqui que eu reassisti essa semana, o Necromantic. Necromantic é um... tipo... Eu assisti, eu tenho um tempinho, eu assisti. Então, eu tenho uma coleção desses filmes que é o que eu busco, né? É onde eu consigo sentir algo que talvez eu pense, putz, será que eu conseguiria fazer algo desse nível de ser, assim, extremo? Só que eu não trabalho no extremo gratuito. Extremo. Né? O extremo gratuito eu não trabalho. Eu gosto de assistir, mas é que, tem tantas vertentes desse extremo. Eu não considero a Serbian Film, qual que é o outro que a gente falou, sem ser Subconscious, o Centopeia Humana, eu não considero eles gratuitos. Eu acho que ele tem, sim, uma mensagem por trás que, às vezes, ela está muito, assim, absurda, que a gente não interpreta direito. Mas tem filmes, exploitation nos Estados Unidos, principalmente, que é sobre sexo e vômito, sabe? Esses filmes eu não consigo assistir. Eu já tentei, mas eu falo, não é a minha praia. Porque não diz nada, é só extremo e nojento. Então, não, eu gosto quando tem uma estrutura, tem uma narrativa. E se essa narrativa é extrema, daí eu curto muito. Tem um outro, para acabar esse papo desse filme, né? Quando fala de filme extremo, eu falo tudo. É o Taxidermia, acho que é o nome. Maravilhoso, maravilhoso. Depois procura esse também. Tá? O Taxidermista. Muito, muito bom. Eu tô estreando. Eu li A Sombra da Lua, tô estreando. Não, mas A Sombra da Lua... comigo. Uhum. Você terminou A Sombra da Lua? Eu assisti, eu li inteirinho, eu adorei. Eu te mandei a resenha, né? resenha, é verdade. Porque assim, o A Sombra da Lua, você falou que não lia terror, né? Não leio. Eu sou a mocinha dos romances. Então, eu até aconselho para quem não lê terror o Casa dos Pesadelos ser o primeiro, porque ele não é gráfico, assim, ele não tem sangue, nenhuma gota de sangue, e ele é muito intimista, a sensação dos personagens passando por uma situação que a gente não sabe o que é, eles não falam abertamente, é muito no subtexto, mas nós como leitores, assim, a gente interpreta. E o A Sombra da Lua você já pegou uma coisa um pouquinho mais pesada, porque tem a cena da autópsia, tem a chacina, né? Tem aquele cara que a cabeça rola pro colo. Então ele é um pouco mais gráfico, né? Então é mais... Aliás, você está escrevendo uma continuação? Eu estou escrevendo uma continuação. Eu já estou escrevendo essa continuação há anos. Mas eu tenho um problema com A Sombra da Lua, porque uma coisa que assim, as pessoas perguntam qual é o seu livro preferido. A gente, como autor, muitas vezes é o último, ou muitas vezes a gente não sabe. E eu sei, o meu é o A Sombra da Lua. Assim, eu tenho um amor pelo A Sombra da Lua, por ter sido o primeiro, por ele ter sido um roteiro, o primeiro roteiro que eu escrevi, que não conseguiu patrocínio por ser muito caro na época, e daí está sendo negociado para ser série do Netflix agora. E daí virou livro. Tá aí, vamos ver. Daí virou livro, e assim, a Rocco indicou ele ao Jabuti. Assim, é um livro que ele me trouxe muita coisa boa.
E a história dele eu gosto muito. Eu sei que tem gente que gosta, gente que não gosta, mas eu realmente me toca. Então eu quero expandir o universo dele de uma maneira digna, né? Eu não quero simplesmente escrever uma continuação. Tanto que a Rocco, quando a gente foi fechar contrato, eles vieram com um contrato falando: Marcos, a gente quer uma trilogia. Você assina aqui, tá total. E eu não quis assinar. Eu considero, naquela época, assim, foi um erro meu, porque o Escravo de Capela tinha preferência da Rocco. A Rocco demorou tipo uns 2 anos para ler. Por quê? Porque eu não quis fazer trilogia da Sombra da Lua, então eu não, apesar deles ter preferência, não existia a Faro Editorial ainda. Então, assim, eu fiquei parado com o Escravo um tempo. E se eu assinasse lá na hora, eu já teria provavelmente escrito as continuações dele. Mas eu não escrevo também por obrigação, sabe? Eu realmente escrevo quando eu quero contar uma história. Então, quando eles vieram com essa ideia de trilogia, eu falei, mas não é para ser uma trilogia, é para ser um livro único. Ele se fecha, mas ele também dá uma abertura para se eu quiser continuar. Então, eu acho que foi uns 2 anos depois de eu ter terminado A Sombra da Lua, de ter publicado, que eu pensei, pô, cheguei numa continuação à altura. E aí, assim, tá absurdamente gigante, porque daí aos poucos eu sempre vou escrevendo, e a gente escreve primeiro como argumento. Pelo menos no cinema, né? Eu escrevo primeiro como argumento. E um argumento de um livro meu tem, em média, 30 páginas. Chega a 6 a 30. Esse já tem 110 e não acabou ainda. Então, assim, bom argumento. vai ser um livro gigantesco. Só que o Pedro, né, o editor da Faro, já falou: Marcos, a gente não publica livro de 400 páginas. Daí eu falei, então a gente vai dividir em 2, porque não vai, assim, o resumo dele já está em 100, sabe? E se passa em vários locais. Você que leu A Sombra da Lua, ele se passa na Vila Esperança agora, né? Porque a Vila Socorro não dá mais. Se bem que tem a Vila Socorro também, mas passa na Vila Esperança e na Bulgária. Então E, tá mais legal que A Sombra da Lua. Opa! Já estou ansiosa, já entrei no ramo, agora vamos lá, né? Você pensa a história toda antes, Marcos? Eu, antes de começar a escrever... Na sua cabeça e depois passa para o papel, ou de acordo com o que você vai escrevendo, vai tomando outros rumos? Geralmente, na minha cabeça, eu tenho o final e o começo. Assim, eu sei onde eu quero chegar e eu sei como eu quero começar, porque são as 2 partes mais importantes, né? Você precisa prender o leitor no começo e você precisa finalizar com uma sensação de, meu Deus, que final é esse? Então, eu geralmente faço essas pontas. Então, quando eu tenho isso bem definido, daí eu começo a escrever, mas vai sendo criado conforme vai escrevendo. Porque para chegar naquele final, eu vou desenvolvendo como se fosse, acho que, abrindo um rio, sabe? Até chegar no oceano ali. Eu vou abrindo, daí eu vejo quantas ramificações ele precisa. Então, eu não sei quais personagens eu tenho ainda no começo. Eu tenho meus personagens principais, só que à medida que ele vai precisando de novos conflitos, novos personagens aparecem. Porque todos os personagens acabam sendo uma vertente da nossa, né, personalidade do autor. Então, às vezes, eu encontro uma incongruência num comportamento X do meu personagem, só que ele, como personagem, precisa ir para tal local. Então, eu preciso trazer um personagem que confronte essa decisão ou que empurre ele para uma decisão que ele não iria. Então, daí vai sendo um desenvolvimento. Daí, quando cria esses personagens, daí eu crio meio que uma história própria para cada um também, sabe? Daí vou ramificando tudo. Então, é um processo um pouquinho... É um quebra-cabeça, né? E o A Sombra da Lua 2, eu já tenho título, mas não posso falar, ele tem 3 épocas, então ele está sendo muito complicado por causa disso, porque o A Sombra da Lua são 2. Já foi complicado, e são 3, então eu trago, sabe, Bulgária em 1900, sei lá, 1800 e pouco, daí ela em 1900 e tanto, e Brasil em 1940, e todas elas se passam, são muito ligadas. Tipo de árvore genealógica mesmo, neto de um que estava lá, então ele é todo... Vocês têm que ver o meu rascunho, né? Esse tipo de pesquisa? Oi? Você tem a ajuda de alguém nesse tipo de pesquisa histórica, tanto para o Escravo quanto para a Sombra da Lua? Você teve a ajuda de alguém? Não. Eu gosto de ir sozinho. Eu procuro muita coisa em livro e internet. Na internet acaba sendo nosso assistente é o Google, né? Só que eu também procuro muita coisa em livro que a gente não encontra, né? Então, por exemplo, a questão do Escravo de Capela é muito rasa a explicação sobre escravatura hoje, porque as escolas, elas
pela geração mais sensível, a gente esconde muito, né? Eu vejo pelos meus sobrinhos, pelos meus netos, assim, eles aprendem que nós éramos maus, mas não tão maus, né? É o bom colonizador, né? A gente veio com um propósito, a gente não era simplesmente mal. E não, eu gosto de pensar que a gente era, sabe, simplesmente mal. E os livros de antigamente falam que a gente era mal. Então eu gosto de encontrar essa literatura mais antiga. Então a internet às vezes me proíbe. Eu acho que as pessoas mais novas que escrevem só com a internet, elas não conhecem a realidade de fato que a gente aprendeu também nas escolas. Então eu gosto de ir um pouco mais a fundo aí, né? Mas eu não tenho ninguém porque eu sou muito lobo solitário, né? Eu fico meio que no meu mundo e eu não tenho nem leitor beta. Eu termino um livro, acho que ele tá bom, mando para revisão. A gente sempre se candidata. Não, eu tenho medo de leitor beta, até porque é insegurança, né? De, isso aqui não tá bom. Eu sei que pode não tá bom, mas muitas coisas que a gente sabe que não tá bom, algumas vezes ela é uma escolha do autor porque é o que funciona para a história ou é a decisão que o autor tomaria naquela situação, mesmo ela não sendo perfeita. E muitas vezes ela não vai de acordo com a maioria das pessoas. Só que eu não posso pensar como a maioria das pessoas, senão eu vou dar um livro que todo mundo espera. Então eu prefiro acreditar que mesmo uma escolha minha que seja ruim ou que ela seja condenável emocionalmente, ela vai ir para um local que o leitor mediano não vai esperar. Né? O leitor mais especialista, que lê muito gênero, sempre sabe onde eu vou chegar, porque ele também pensa, ele está me dando isso daqui porque ele vai para o outro lugar. Né? Os escritores que leem meus livros descobrem as coisas, não todos, mas alguns descobrem. Enquanto o leitor não costuma descobrir porque ele está querendo vivenciar a história. E o escritor, ele está querendo ver o que ele faria ali, como que ele faria. E às vezes a gente descobre. Tanto que cinema, eu já sei quem é o vilão nos primeiros 15 minutos, sempre, sabe? Porque é óbvio para mim, né? Mas a editora te dá essa liberdade? De você, mesmo, eles dão muito palpite, do tipo, não, tem que mudar o texto, a conotação não tá legal, o tom não tá bom. Eu quero fazer uma pergunta depois dando gancho nisso. Uhum. Cada editora é diferente, né? A Rocco, ela quis fazer uma intromissão muito grande no meu texto e a gente brigou. Porque eu acho que o autor, ele precisa saber ouvir e precisa mudar, assim, algumas coisas. Principalmente quando é questão de compreensão de texto, né? Algumas coisas que podem afastar um determinado público. Mas no A Sombra da Lua, eles queriam que eu tirasse uma das mortes, justo a morte da autópsia. E eu falei, eu não tenho como tirar, porque a partir daí esse livro toma um rumo, assim, é metade do livro. Diferente. Eu fiz tudo para ter essa segunda parte. Daí, assim, deu uma briga gigantesca. Eles falaram, então sai daqui, não queremos mais o livro. Falei, não quero mais isso aqui também. Daí meio que a gente entrou em acordo e aceitaram a minha visão. E a outra foi, assim, o último capítulo, né? A chacina. Falou, Marcos, isso aqui dá um outro livro. Faz um livro só sobre a gente. Eu falei, não, sabe? Eu quero que as pessoas sofram, né? Eu preciso disso. Elas precisam sofrer pelo que elas fizeram. Então, assim, eles tentaram. E se eu não tivesse muita confiança que o texto era legal, que era bom, que eu gostava, talvez eu mudasse. E talvez não atingisse tanto as pessoas, né? Como eu gostaria. Já a Faro, não. A Faro, ela te dá uma liberdade maior, mas assim, o Pedro só pega livros, né, que ele goste já de início. Ele lê e fala, tem potencial, quero esse livro, gosto desse livro. Porque ele fala, se eu for pegar um livro para mudar tudo, por que eu vou pegar esse autor? Eu peço para alguém escrever o livro que eu quero. Então ele respeita mais, mas sempre tem mudança. O próprio Escravo de Capela teve algumas mudanças também. O Sombra da Lua teve algumas mudanças, junção de personagens e tal, que eu tive que aceitar. Mas eu gosto mais de trabalhar no estilo da Faro, porque é isso. Ele é muito sincero com a gente. Ele gosta ou não gosta. Se ele não gosta, a Faro já rejeitou o livro meu. Eu mandei um resumo, umas 40 páginas de um livro que eu estava escrevendo, e falei, olha, esse livro aqui eu estou inseguro se vai ser pela Faro, porque eu acho que não é o estilo, e mandei. Ele falou, não, a gente não quer esse livro. Daí eu parei. Ele está virando HQ agora. E esse novo livro... tem um novo livro que eu já entreguei e eu tô nessa situação também. Eu dei a total liberdade para ele, sabe? Mas é um livro que, assim, eu gosto muito, é totalmente diferente de tudo que eu escrevi, ele é mais filosófico, tem participação, tem, assim, o Pondé fez uma frase pro livro, o Karnal talvez faça o prefácio, assim, ele é filosófico, só que é terror. É um terror filosófico, sabe? É uma coisa diferente. Então, eu falei, eu sei que a Faro não publica, assim, é um terror mais autoral, né? Porque é um terror super autoral, com diabo. Gente, eu virei aqui.
E então ele está na liberdade, porque se ele falar não, ele vai me liberar para ir para outra editora com esse livro, né? Mas assim, minha expectativa é que fique com a Faro, porque meu relacionamento com a Faro é muito bom. A Faro gosta de mim, eu gosto deles, a gente quer crescer juntos cada vez mais, então, né? Vai ter essa expectativa de que ele fala, meu, eu não gostei, mesmo que eu não gostei, mesmo que eu não tenha gostado, vai porque é seu, sabe? O Capela tá lindo. A Casa dos Pesadelos também. A parte interna A Casa dos Pesadelos eu achei show. Show. Né? Ficou bem... Com duas cores muito lindas. Eu vou fazer essa pergunta, e Tati, vou te interromper porque tem pergunta do pessoal aqui. A pergunta é dando um link no que você estava falando agora, em relação à crítica dos leitores. Como é que você lida com isso? Porque nem sempre vem aquela crítica doçura, né? Sim, não, nem sei. Olha, eu fui muito calejado por causa do cinema. O cinema é muito cruel com os diretores, né? O público, ele simplesmente senta num sofá e assiste um filme, ele não tem nenhum esforço. Então, para ele é muito fácil falar lixo atômico. Então, assim, o Condado Macabro tem críticas, assim, que eu tenho medo de acordar e sair de casa, de tão ruim que são. Mas tem críticas ótimas também. A maioria é ótima, só que tem umas críticas que elas destroem como se eu não eu não devesse existir. E no começo da minha carreira, como moleque, né, 21 anos que eu comecei a trabalhar com cinema, eu enfrentava essas críticas. Então, alguém xingava meu filme, eu xingava a pessoa. Daí virava um bate-boca de Orkut, né, da época de Orkut. Todo mundo batendo boca, daí alguém me defendendo e tal. E assim, meu sangue fervia, eu ficava suado, e eu vi que aquilo me fazia muito mal. Então, aos poucos, demorou um pouco, né? Eu acho que eu só fui amadurecer na questão de aceitar uma crítica lá por 2008. 2008, assim, 2001 eu comecei e até 2008 eu fui fazendo briga. E hoje em dia não, eu aceito assim super de boa. Se a pessoa xinga, né, xinga de uma maneira absurda, desrespeitosa, eu não respondo, eu simplesmente ignoro. Agora, se uma pessoa diz que não gostou, explica por que não gostou, eu converso com a pessoa, não para tentar convencer, mas para agradecer por não ter feito uma crítica desrespeitosa, né? Ter assim, se baseado, ter falado que eu respeito, assim, acho que é o caminho, até porque quando você faz isso, você não atrai o ódio de uma pessoa que não gostou do trabalho seu, e o ódio sempre é mais compartilhado do que o amor, né? Então, assim, eu me lembro que o Condado Macabro, ele teve crítica na Veja, teve crítica na Folha, teve crítica nos principais sites de cinema, e assim, a da Veja deu 3 estrelas e falou bem. É a Veja. A da Folha de São Paulo destruiu, deu 0 bolinha e destruiu. Tinha mais de 300 compartilhamentos em 1 hora. Aí você vê, a Folha é Folha de São Paulo. Veja é Brasil. Mas assim, fala que é bom, é brasileiro, é bom? Não. Se não é meu, eu não compartilho. Agora, já que é ruim, fudeu o brasileiro ali tentando fazer terror e vai... Então, assim, eu simplesmente aprendi a ignorar. Eu procurava muito sobre os meus livros, meus filmes, meu nome no Google. Hoje eu não faço mais isso. Mas sempre que alguém me marca e eu vejo, geralmente, sabe, eu só ignoro, né, se é ruim. Aprendi. Tô velho, né? Já 39 anos já, então aprendi já. A minha preocupação hoje é ficar em paz e pagar meus boletos, né? Mas ficar brigando com na internet. Olha, Você que tem preconceito, só vai sair de lá. Não, fala, continua. Se é link, continua. Não, eu queria saber só se você acha que tem preconceito ainda, tanto na literatura de terror quanto na parte de cinema mesmo. Na parte de cinema, óbvio, sim. Mais e dentro das editoras. Eu vejo que a Fala tem bastante coisa de terror, até porque eu tenho bastante livro dele de terror, mas seu percalço aí Não, o preconceito... O preconceito, ele existe e ele não é pelo gênero, é pelo brasileiro mesmo, né? O brasileiro, ele tem uma... O brasileiro, exatamente isso. Mas não é só, eu digo não nem terror brasileiro, é brasileiro, assim, pode ser romance, comédia, tudo. No geral. O brasileiro não gosta da cultura brasileira, né? Porque a gente foi, desde pequeno, muito educado a ir no cinema assistir filme americano, ler livros internacionais. Felizmente, a gente tem o Maurício de Souza, que conseguiu nos quadrinhos trazer essa identidade nossa com a Turma da Mônica, mas no cinema não teve isso, na literatura não teve isso, porque a gente empurra, mas as escolas, elas empurram os clássicos para as crianças, então elas não pegam gosto, né? Eu tive que ler Machado de Assis com uns 12 anos de idade, era absurdo.
ler a Luísa de Azevedo, ler o Cortiço com 13 anos, assim, Nossa, não tenho trauma de entrava, senhora até hoje. não entra na nossa cabeça, não é legal, não é divertido. Então, daí você vê uma geração de escritores da faixa de 20 e poucos anos que começaram a ler e querer escrever por causa de Harry Potter, não é por causa de Machado de Assis. Então, eu acho que eles deviam ter introduzido isso depois, né? Quando a gente já está com uns 16 para 17, chegou a hora de compreender os clássicos. Mas antes, continua lendo A Droga da Obediência, a Coleção Vagalume, né? Umas coisas que são mais divertidas para nós. Né? E isso não acontece. Então, a gente criou esse preconceito por quê? Porque desde pequeno a gente aprendeu que literatura brasileira é chata. Hoje eu amo literatura clássica, mas quando era pequeno não amava. Então, só que a gente cria esse ranço que é carregado, né? Com a gente para a vida inteira. Então, esse preconceito ele existe por culpa, sim, em parte das escolas, por culpa da nossa inclinação a aceitar muito do que vem de fora. Então, preconceito não é só com terror. E quando você entra no terror, você entra num subgênero aí do cinema, da literatura, daí é mais preconceituoso ainda, né? Porque você já está você já está lá embaixo na pirâmide sendo brasileiro. Daí você ainda vai mais para baixo porque você entrou num gênero que o brasileiro não pode explorar, porque Zé do Caixão explorou, e Zé do Caixão, apesar de sim ser um gênio muito bom, o público médio acha horrível, né? Porque é trash, é mal feito, porque não tinha recurso. Mas, assim, para nós é ótimo. Eu, por exemplo, não leio literatura internacional. E eu vejo que a maioria dos leitores leem internacional e se negam a ler nacional. Agora, no cinema, mesmo eu trabalhando com cinema, eu assisto muito mais filme internacional. Brasileiro eu assisto pouco, devia assistir mais. Mas literatura, eu sempre li nacional. Então, eu não vejo graça em ler um livro internacional. Então, eu lia Stephen King quando era pequeno, mas leio Edgar Allan Poe, eu leio os clássicos. Mas quando eu pego brasileiro, contemporâneo, eu leio brasileiro. Né? Então, não... Era exatamente o que eu ia te perguntar. A Silvia, que faz parte do Mamãe Tá Lendo, perguntou, e a Marcela, coruja literária, que também é parceira aqui do Mamãe Tá Lendo. Qual é o autor nacional que você lê? Eu leio, para mim, o principal autor de todos os tempos, não só por ser brasileiro, mas é o Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo é a minha referência máxima de estilo de escrita, de tipo de história, porque O Sombra da Lua, ele é repaginado para os dias de hoje, essa questão de tem reviravolta, tem uma violência bem mais presente que os livros do Álvares de Azevedo, mas a sensação por trás é melancolia, né? O Álvaro é um personagem melancólico, é sobre o amor inatingível, a Lana tem um amor platônico, então tudo aquilo envolve sentimento. Então é o que eu gosto de trabalhar, só que eu coloco nas questões de hoje para ele ser mais comercial, porque se fosse só falar sobre o amor inatingível, ia ficar, sei lá, né? Não ia vender, ia ser só um blogzinho já, vou falar, o meu amor inatingível. Mas não, vou falar que você tem jeito também, viu? Porque as cenas são super escritas legal, assim. Assim. De Capela, eu falei pra Bianca, você vai adorar o estilo de escrita dele. Vai adorar. Lê tranquilamente, você vai adorar. Eu tenho, assim, a minha pegada de escrita, ela é baseada no ultrarromantismo. É o que eu gosto de escrever. Então, é exagero de descrição, é sentimento inatingível, é o que eu gosto de escrever, só que daí eu coloco as minhas violências ali, e as questões mais heavy, porque também é outra vertente minha. Então, eu diria que é um neo-ultrarromantismo, vai. Tentando fazer algo... Hashtag Marcos, escreva livros de época. Projetos românticos. Não, brincadeira. O Escravo de Capela, ele é até mais... A pesquisa histórica para o Escravo de Capela foi ainda maior do que o da Sombra da Lua. Então, né, você que gosta de romance, eu acho que realmente vai gostar talvez mais do escravo, porque essa questão da fazenda escravocrata e dos costumes da época, elas são muito, mas muito fortes no livro. O A Sombra da Lua, eu peguei a questão da imigração italiana, que é a mais recente, que também é ótima, adoro as cidades pequenas do interior de São Paulo e tal, também teve essa pesquisa, viajei para algumas para ver como é que era tal, e minha família é do interior, só que do Mato Grosso do Sul, mas tem esse clima interior. Agora, o Escravo de Capela, ele tem, é tipo uma aula de história com morte, sabe? Cara, é muito legal. Gente, eu recomendo super. Agora, obrigado. Pergunta. Eu senti uma diferença de ritmo de escrita do Casa dos Pesadelos para o Escravo de Capela. Uhum. A Casa dos Pesadelos me pareceu muito seco, assim, direto, quase inteiro mesmo. Não
tem tanta descrição, você não usa desses mecanismos de... E tanto é que, assim, eu acabei chamando, até quando eu fui falar com a Bianca, eu chamei o Thiago de Pedro, porque é o nome do meu filho. De tanto que, assim, eu imaginei tudo do livro, e eu acabei chamando ele de Pedro. Eu falei, não, porque o Pedro... Eu falei, não, o nome dele não é Pedro, é Thiago. E, assim, foi proposital mesmo? Você prefere um estilo mais descritivo ou um estilo mais direto mesmo? Eu prefiro um estilo mais descritivo do Escravo e do A Sombra da Lua, é o que eu pretendo ampliar, né, escrever, tanto que esse novo, ele é contemporâneo, o novo que eu escrevi, o novo que eu falo não é a continuação do Sombra, é um outro, que eu entreguei. Ele é ultra descritivo, só que ele é mais experimental, primeira pessoa, alguns capítulos, outros em terceira, e ele, apesar de ser nos dias de hoje, eu tentei trazer essa descrição toda, porém com uma verborragia menor. Porque o Escravo de Capela e o A Sombra da Lua, por serem época, eu podia, vamos dizer assim, exagerar nessas palavras que as pessoas precisam ir no dicionário um pouco mais, porque, sabe, combina com a época. Agora, na Casa dos Pesadelos, qual que é a linha, né? A gente tem que pensar também que a gente quer ser publicado. Então, a história, ela é pesada, né? Ela tem um final que, quando você chega no final, você fala, eu li sobre esse assunto o livro inteiro. E se você soubesse o que é o assunto desde o princípio, talvez as pessoas não continuassem, né? Eu tinha essa noção, que é um assunto tão pesado, eu falo, puxa, eu não quero ler sobre isso, eu não estou preparado. Então, eu fiz aquela brincadeira, né? Brincadeira. Essa questão do terror sobrenatural e tal, para no final, de repente, brincadeira de mau gosto, né? Chegar nesse final e as pessoas falam, nossa, que genial, era isso e tal, desse. Só que o Pedro... Você foi falar do Pedro, é a Faro, né? De falar Pedro Clintiaria, mas assim, a Faro falou, Marcos, é um assunto delicado, tem que ver como é que você vai escrever, a gente tem que ver se vai sair bem, blá, 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 blá. Então ele me deu várias normas de mercado do que um livro precisa para ser sucesso de mercado. E uma delas é ser curto e ser direto, e ter adolescente. Felizmente eu tinha adolescente, meu já era sobre adolescente, e já era mais curto. Então eu só bastei ser direto. Então eu quis escrever mais direto mesmo por questões de experimentar um novo tipo de leitor. Porque o meu leitor é adulto, mais do que adulto, é 30, 40 anos. Né? O leitor do Escravo de Capela e da Sombra da Lua é 30, 40 anos. Já o A Casa dos Pesadelos, ele, apesar de ter esse tema pesado, ele pode ser lido por uma pessoa de 10, 11, 12, que ele vai compreender tudo, não vai achar maçante, porque é mais direto e tem ilustração e tal. Então, assim, ele foi pensado para atingir esse público young adult. Tanto que ele foi categorizado na Faro como young adult. E, assim, falando em números, né, o Escravo de Capela, que eu prefiro, né, eu falo, os meus dois preferidos é o A Sombra e o Escravo, daí o Casa, daí o Condado. O Escravo de Capela teve uma tiragem de uns 10 mil exemplares e não precisou ter reimpressão até hoje. Agora, o Casa dos Pesadelos, ele teve essa tiragem de 10, não chegou nem nas livrarias, já precisou ser reimpresso mais 3. Está saindo uma nova de mais 10 e vai sair agora naquele catálogo da Avon com 20 mil. Então, assim, eu já cheguei em 40 mil exemplares desse livro com menos de 6 meses. Então, você vê, a Faro, o Pedro sabe o que eles estão falando. Então, assim, eu tenho que ouvir. Então, eles falaram, Marcos, viu? Você fez para nós um livro direto, um livro sem tanta descrição, sem tanta coisa, que é o público que compra, o público que realmente lê em massa é o público mais jovem. E ele atingiu esse público, né? Então, eu acho... E outra coisa que ele fala, e o interessante é que você trouxe uma gama de gente dessa idade nova para os seus outros livros, porque eles leram, gostaram, e agora eles vão para o avançado, que é o Escravo de Capela. E o próximo é o super avançado, que é para pessoas de 60, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vi no seu story que você ganhou de presente uma compilação de finais para Casa dos Pesadelos. Eu até trouxe aqui. Muito legal isso aí. Capa dura. Eu não sei qual foi o blog literário que te enviou, eu te esqueci, não está anotado, mas está de parabéns, viu? Foi o Lendo um Bom Livro e a Say My Book. A Jess e a Dai, elas que... Ela acabou de escrever aqui, ó. Muito legal. O meu livro aí. Muito Obrigado, Jess.
Não, sensacional, já tô aqui, né, na metade. E assim, nenhum final desse seria o meu final, tá? Até agora. Não seria. É isso que eu queria saber, nenhum seria. Não, porque o final é aquele, né? O final, ele não precisa de um final além daquele, porque eu acho que era isso que ele precisava fazer. Eu nunca imaginei que existiria algo físico para né, eu poder beijar e abraçar, mas era o que eu queria que as pessoas pensassem, né? Putz, eu queria que acontecesse isso com aquela filha da puta, né? Tipo, e pensassem, né? Mas o engraçado é que muita gente pensa parecido, né? Tem muito final aqui que é igual, todos escritos de uma maneira diferente, única, mas muitos trazem a mesma conclusão. Que é a conclusão que eu até imagino. A curiosidade que despertou, porque eu fui na livraria semana passada, eu estava procurando outro, ele perguntou assim, você já leu A Casa dos Pesadelos? Eu falei, já. Ele, o que você achou? Eu falei, eu adorei. Aí ele, mas e o final? Eu falei, tem o final, você já leu? Eu não vou dar spoiler. Ele, não, eu li, mas o que você acha que aconteceu depois? Eu falei, eu acho que aconteceu isso. Eu falei, cara, o vendedor da livraria está perguntando isso. Eu falei, então assim, é a curiosidade que todo mundo vai ter. Não, é o epílogo do epílogo. Isso, tá? Isso é uma honra isso acontecer, porque assim, pô, as pessoas estão conversando sobre o livro justamente por causa do final, por eu ter optado e pela Faro ter aceito, né, esse final aberto, porque final aberto ele é complicado. Já recebi crítica de gente que não gosta do final por ser aberto, não é nem pelo que acontece, pelo terror que aparece. Finalizou a história. A história foi finalizada. Foi. O que acontece dali... Sim, porque ali eu trouxe uma nova pergunta, né? Desde o começo, a questão da Casa dos Pesadelos era o trauma do Tiago. E no final, ele descobriu o trauma dele. Eu não preciso ir além disso. O livro se propôs a fazer isso e entregou de uma maneira inesperada aquilo. Agora, ali surgiu uma nova pergunta. Se eu fosse responder aquela pergunta, eu não conseguiria responder num capítulo. Teria que desenvolver e ir além. Teve uma pessoa que escreveu aqui... Um dia da vida. Então, teve uma pessoa que escreveu uma continuação aqui que eu achei super interessante. Foi a Dai, né? A Jess tá aí, né? Foi a Dai que ela, em vez dela ir nos personagens envolvidos diretamente, ela foi para um futuro do Bruno, sabe? Daí ela escreveu um dia uma situação do Bruno esperando o irmão. Eu falei, pô, sabe, isso eu não tinha pensado. Mas assim, nem teria como ser uma continuação do livro, né? Porque de repente, uma elipse de 5 anos, um personagem mais... Não. Mas assim, pô, uma visão interessante da expectativa do irmão mais novo. A visão do irmão mais novo sobre aquela noite. Tipo, 5 anos depois. Eu achei interessante. Olha, Say My Book tá dizendo aqui que quem quiser ler esse livro que ela mandou para você, mandar um direct para ela com o e-mail que ela manda em PDF. Também quero. E aí, conta mais um pouquinho. E assim, eu não cheguei... Eu vejo que assim, tem muitas pessoas que tem até escritores aqui, né? O Jefferson Passos, que também está aqui, é escritor, escreveu. Tem umas pessoas que escrevem, assim, elas viajam de uma maneira absurda, né? Na questão sobrenatural. Eu acho isso o máximo, porque eu joguei uma coisa no livro que é uma expectativa que no final eu tenho essa vontade minha de subverter a expectativa. Acho que essa que é a graça do livro. Se você entrega o que a pessoa espera, mesmo que seja a resposta emocional que ela queira, não é legal para mim. Eu não quero dar a resposta emocional, eu quero subverter a expectativa. É assim que eu penso. Então, toda hora vem uma reviravolta, só que essa reviravolta tem uma lógica tremenda na história. Nunca é, como eu falei antes, Scooby-Doo, né? Eu crio várias dicas no começo, que quando eu dou a reviravolta, a pessoa, putz, então era por isso que tinha aquilo que parecia que não ia se amarrar. O Escravo de Capela meio que parece que fica tudo jogado no ar, e de repente no último capítulo, tudo se cola. É a mesma coisa, a Casa dos Pesadelos, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então as pessoas, elas foram na ideia principal, né, do começo, que eu fui jogando, e elas falaram, eu acho que elas, não felizes de eu ter dado essa resposta, ter quebrado essa expectativa, elas vão e continuam naquilo que eu tinha proposto no início. E eu falo, eu fugi disso no final justamente para não ser, mas as pessoas querem que seja, né? E é bacana, porque eu construí isso justamente para quebrar. E eu quebrei, as pessoas ficaram tão putas que resolvem escrever com o negócio que eu quebrei, né? Tá legal. Eu assisti uma entrevista sua ontem
E achei mó barato você falando das suas filhas carregando as cabeças As cabeças, né? usadas no cinema. Aqui em casa é assim, né? Aqui em casa, assim, eu tenho muita coisa de terror espalhada pela casa, porque eu venho dos sets e, assim, não tenho muito onde pôr. E eu gosto, né? Então, tenho máscara de lobisomem, tenho... que aqui, assim, não tem. Tem essas cabeças, uma é a minha, né? E eu fiquei, acho que 2 semanas gravando, fazendo um filme fora, o Apóstolos, que, inclusive, se alguém quiser assistir, depois eu passo o link. Já passei, né? Já assistiu? Então, minha vibe mais herege, né? Ali. E quando eles me viram chegando, eles estavam na garagem, papai, posso te ajudar a levar alguma coisa? E essas cabeças, elas são muito leves, elas são feitas de papel. Eu falei, leva minhas cabeças aqui, né? Leva minhas cabeças. Daí você vê 2 criancinhas, né? A minha filha... É legal porque anos, aí né? é legal porque aí elas encaram com naturalidade, né? Uma situação assim, sem muito... Assim, tenha medo do que realmente vai te machucar, sabe? Essas coisas. Mas eles têm medo de filme de terror ainda não mostro para eles. Até gostaria de alguns, mas eu tenho um limite, assim, não vou ser um pai que vai mostrar It para os meus filhos ainda. Mas, por exemplo, o Condado Macabro, eu gostaria que eles assistissem. O problema do Condado Macabro é mais piadas de teor sexual e tal, que violência, por ser gráfica, e eu consigo explicar, isso é de brincadeira, é ketchup, é isso, não é ketchup, né? Mas é isso, é aquilo. Agora, a questão da piada sexual, eu ainda fico meio sem graça, né? De falar com eles, não, para, os filhos vêm assim, né? É muito novo, ainda não tem graça. Mas daí, a primeira vez que passou no Telecine o filme, eu fiquei assistindo. Eu falei, não, vai passar no Telecine, né? Que honra, quero assistir. E daí sentei, e o meu filho sentou do meu lado para ver o começo. Só você assistiu, né? Você não. Eu não. O começo dele é um palhaço cheio de sangue nas mãos, algemado, explicando que ele não é o responsável por uma chacina e o investigador tentando fazer com que ele confesse porque ele foi encontrado na cena do crime e tal. Então tem essa cena pesada, só que depois dela corta por uma menina bonitinha só de calcinha na cama. E daí o meu filho estava assistindo comigo e quando vinha o palhaço, batia, gritava, falava grosso, ele saía da sala e ficava olhando de fundo, falando, não gosto. E ele não falava ainda, né, direito, falava muito pouco. Não gosto, não gosto, não gosto. E saía, voltava, olhava, não gosto. Daí quando apareceu a menina só de calcinha, ele correu. E esse eu gosto. Qual que é a idade deles, Marcos? Ele fez 6 agora, dia 1º, e a menina 8. Então, na época, ele tinha 4. O meu tá com 11, ainda dorme de luz acesa. E você viu a mensagem que eu te mandei, que ele me mandou logo cedo. Muito bom. Venha ver seu filho que está sozinho, muita coisa pode acontecer. Vai que não foi ele que escreveu, né? Que medo. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o Condado Macabro. Pode? Aquela máscara de porco era real, não, né? Não. Nenhuma das máscaras são, porque são 2 máscaras de porco que a gente usou, né? Uma a gente comprou exatamente a mesma dos Jogos Mortais, só que a gente tirou o cabelo, tirou coisa e maquiou. Perguntar de Jogos Mortais. E maquiou. A outra não. A outra a gente foi atrás de uma máscara profissional mesmo, a gente procurou esses sites profissionais de maquiador e compramos. E daí, para não ser também uma coisa simplesmente comprou e pôs, a gente também teve um maquiador no set, né? Que ele fazia o sangue, fazia os figurinos, ele também deu um trato nas máscaras. Inclusive, elas estão aqui. Mas não, porque eu sou meio animal lover, né? Apesar do filme ter aquela violência toda contra porco, os porcos eram, assim, a carcaça de porco que a gente usou foi comprada em açougue, a gente não maltratou nenhum, né? Mas o meu primo, que era o personagem Jonas, ele era meu primo, e ele tinha uma criação de porcos. Então, para ele, era muito fácil manusear os porcos. Então, aquela luta dele no chiqueiro, é ele lutando com o porco mesmo, que é a profissão dele, né? Então, e era engraçado, porque o porco era um javali, não era nem um porco, ele queria atacar ele. E ele falava, se você me morder, eu mordo você, hein? Não sei o que. Ficava aquela briga, a gente lá só gravando o negócio, né? Mas sempre no limite, né? A gente falava, não pode machucar, a gente quer dar a sensação disso. O negócio lá da machadada, por exemplo, no porco, né? Ele vai dar machadada, parece que ele vai, que o sangue espirra e tal. Mas é tudo com corte, né? Cortou, tirou o porco, daí faz assim num galão, daí a gente espirra sangue, é tudo. E daí o som do porco. Eu fiquei pensando na máscara, porque eu lembrei realmente do
Jogos Mortais e lembrei de outros filmes também. Deixa eu falar uma coisa. O Instagram vai derrubar a gente em 15 segundos. A gente tem que reiniciar. Então, a gente tem que reiniciar a live pra gente poder finalizar decentemente. Porque só pode uma hora, exato. De live, depois eles derrubam. Então vai cair em 2 segundos. Vamos recomeçar. Tá. Dá vontade de ficar batendo papo a noite inteira, né? Sim. Esperando ele entrar. Aí, vamos lá. Foto do perfil dele, do Marcos no Insta. Ele tá com a cara do Felipe Bronze. Sabe quem é? A tua foto, você tá com a cara do Felipe Bronze. Você sabe quem é? Não. É um cozinheiro da GNT, um chefe de cozinha. Uma cara mais velha. Não. Cabelo curtinho, posando, né? Tá muito parecido. Felipe Bronze? Felipe Bronze. Vou procurar. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcos. Quando que a gente pode ter ideia do lançamento da continuação da Sombra da Lua, série? A continuação da Sombra da Lua está previsto para 2021, eu acho. 2021? 2021. Porque qual que é o meu cronograma do livro Sombra da Lua 2? Porque qual que é o meu cronograma com a Faro? Publicar ano que vem esse novo livro que eu entreguei. Se eles não gostarem, vou ter que escrever um relâmpago aí para ter algum livro ano que vem. Eles vão relançar o A Sombra da Lua, e daí em 2020, para daí no ano seguinte vir a continuação. Então, o meu plano com eles é ter um livro por ano. E ano que vem vai sair provavelmente também um outro livro, que é uma coletânea entre autores da Faro, que é eu, Rodrigo, o Barcelos e o Bonini. Nós 4, a gente se juntou para fazer um livro, e eu estou escrevendo na minha página, tem que entregar até novembro para, teoricamente, sair ano que vem também. E a gente perguntou pro Bonini, ele fez maior mistério, né? Eu sou linguarudo. Então, não. Mas e daí, assim, série, filme, essas coisas realmente não tem como saber pela questão do financeiro, né? A gente tem os projetos todos prontos, a Casa dos Pesadelos quase a gente foi pro set ano passado, não conseguimos, assim, de última hora, esse ano mesma coisa. Então, assim, quando entra o dinheiro, a gente faz. Então, eu só tenho previsão de quando vai ao ar, quando pode sair, quando a gente tem previsão de set. E a previsão de set, ela é mediante a patrocínio. Mas o Casa dos Pesadelos, ele está sendo um projeto super bem aceito na questão de nota. Então, assim, participou de edital do Ministério da Cultura. Eu tirei 9,82. Foi a terceira maior nota do Brasil inteiro no projeto. Só que, por causa de cotas de estado, de produção, São Paulo só pode ter 2 filmes. E, assim, eu não entrei porque daí zera tudo de novo. E daí, assim, os filmes que... Por exemplo, eu tirei 9, eu perdi para um filme do Norte que tirou 5. Então, assim, o projeto não era tão bom quanto o meu, mas por questão de cota, dele entrou e eu não consegui fazer. E daí agora, nesse último que teve do Fundo Setorial, que, assim, no cinema está sendo uma conversa bem ferrenha, assim, né? Porque eles deram nota para os diretores e a minha nota foi 2, que é uma nota péssima, assim, eu nunca vou ganhar nenhum edital do governo com nota 2, porque mesmo se eu tirasse nota 10 mais 2, 12 dividido por 2 é nota 6. E assim, projetos só de 8 para cima que vão adiante. E eu tirei 9 no projeto, mais 2 como diretor, porque eu só tenho um longa e eles desconsideraram curtas. Eu tenho prêmio em Gramado, tem um monte de prêmio importante que antes era antes contava. Daí nessa nova norma eles tiraram os curtas. Não dá para entender. Como se curta não fosse cinema, mas propaganda e série para TV fosse, sabe? O que é totalmente diferente. Então se continuar do jeito que está o mercado, eu não sei se eu vou fazer muito em breve. Por isso que a gente está apelando para Netflix, Amazon, porque é dinheiro deles, eles veem um produto que eles acham que pode dar retorno e eles investem. Então, A Sombra da Lua está indo nesse caminho porque vai virar série, não é nem filme, né? Porque, assim, é uma cara Netflix. Então, nossa, total. Total, eu consigo imaginar super como série. E assim, eu tô bem...
Eu tô bem, assim, empolgado. Expectativa a gente tem, mas eu já me acostumei tanto a chegar quase lá e a cair que eu não tô com essa, vou conseguir. Tô deixando ir. A conversa tá partindo de outras pessoas, não sou eu insistindo, então isso me dá também essa confiança maior, né, de serem, assim, as produtoras, né, a produtora que está conversando comigo, né, a gente tem uma nova reunião agendada, então vamos ver, né, vamos torcer. E eu quero dirigir pelo menos um episódio. Então essa aqui é a minha condição, né? Roteiro, venda de direito, roteiro e dirigir um episódio. Então, só. Bom, vamos finalizar? Vocês que sabem. Tem mais alguma pergunta, Tati? Não, agora não. Com certeza, quando a gente desligar, a gente vai lembrar. Uhum. Mas aí a gente faz outra mais pra frente. Só perguntar uma coisinha. Hum. O boato de elevador 16... O elevador 16 é verdade, sim, mas ele está na mesma etapa de projeto dos outros. Então, assim, mediante a patrocínio. Ele estava, nesses editais, ele também estava inscrito e também não ganhou. Não ganhou nada. O único que tirou nota realmente boa foi o Casa dos Pesadelos. O Escravos com uma nota péssima, porque eles não acham que ele é cinematográfico. Olha só, isso que é engraçado, né? O cinema, ele tem uma visão muito diferente da literatura. O Escravo de Capela, ele é elogiado por ter recriado a lenda. Por ter falado, nossa, o cara pegou uma lenda que era infantil, uma lenda que a gente está acostumado com uma coisa um pouco mais leve e recriou de uma maneira totalmente nova para os dias de hoje. Não nos dias que se passam de hoje, mas para uma coisa que nós gostaríamos mais de ver hoje. E o cinema veio e me criticou isso. Falou, você pegou uma lenda e você tirou toda a magia dela. Sabe? Tipo... E assim, e é uma visão subjetiva, né? É uma visão subjetiva. A pessoa gosta do Saci bobão, do Saci alegre, e daí viu que eu transformei num carniceiro. E daí o cara me dá uma nota baixa num caráter subjetivo, né? Teve outras coisas, ele é muito longo, o cinema não pode ser tão longo, né? Mas só que eu discordo, né, completamente dessa visão da questão cinematográfica, né? Eu acho que a grande vantagem do livro é essa que a literatura está enxergando e que o cinema está deixando como desvantagem, sabe? Então, problema deles. Livros com Beleza perguntou aqui se você pensa em escrever continuação para algum dos 2 outros livros. O Condado Macabro, ele também foi feito como único, mas na questão de cinema, muita gente pede, né, para ter um 2. Só que para cinema é difícil por causa das questões de dinheiro. Mas eu tenho um argumento já para o segundo, que eu gosto. E talvez eu converse com a Faro de republicar, daí, de relançar o Condado Macabro, também pela Faro, um ano antes, se eu resolver escrever o 2. Existe um argumento que eu gosto também do 2, talvez exista, mas o Condado Macabro ele foi escrito muito rápido, porque precisava ser lançado junto com o filme. O editor da editora Simonsen, ele viu o filme, gostou e ele me perguntou, ele falou, você não quer escrever uma versão, já que você já é escritor e tal? E eu aceitei, só que eu tinha... Pra comprar, sabia? Ele é mais difícil mesmo. Ele é mais difícil e não sei por que ele estava na Amazon por R$200 uma vez, ou 60, tá por 60 e poucos na Saraiva. De repente... então... Não sei se a editora está vendendo, não sei quem está vendendo. Se você procurar no Mercado Livre, talvez tenha ainda, mas eu não sei se a editora também tá... Se a editora era pequena, né? Foi uma encomenda e tal, eu fiz. Teve uma promoção relâmpago na Saraiva que estava R$10 o livro há umas 3 semanas. Ele vendeu tudo. Não, vendeu rápido, inclusive um monte de resenha apareceu. Na Saraiva eu vi, mas estava disponível. Então, assim, mas ele é um livro que tem muitos... Tipo os livros do King, que você não consegue achar. E o... Que nem livro do Stephen King. E o Condado Macabro, assim, eu gostaria de reescrever várias cenas, né? Porque ele foi escrito nessa pressa e eu fui mandando capítulo a capítulo para revisão. Só que a revisão também não teve, acho que, tanto tempo. Então ela meio que foi juntando e publicou. Então tem muito erro ortográfico mesmo. E assim, acho que para qualquer autor, ver um erro ortográfico num livro depois de impresso é a vergonha master. Então, eu encontro um ou outro no Escravo, mas você vê que é uma coisa que,
2% das pessoas percebem. Passou por umas 7 revisões e ninguém viu. E de repente, do nada, você vê e daí você aceita. Agora, esse tem mais de 50, sabe? É uma coisa assim absurda. Eu falo, não, eu não quero. Então, eu não divulgo tanto o livro por causa disso. Mas quando sai pela Faro, se sair, daí eu vou reescrever, vou reler, vou corrigir, vai ter toda uma revisão e daí eu não vou ter tanta vergonha assim. Entendeu? Mas assim, o Casa dos Pesadelos não vai ter continuação. Não vai ter, já tem aqui a continuação, né? O A Sombra da Lua, então, vai ter, o Escravo não vai ter. E eu soltei no Stories esses dias também que eu fui chamado para uma série mundial sobre folclore. Só que, assim, eu tô dando uns arranca-rabo criativos com a produtora e eu já tô me desligando. Mas eu vou usar daí a história que eu pensei para eles lá, que é de folclore, daí eu vou abordar o Corpo Seco, o Bradador, para uma estilo Escravo de Capela também, assim, uma história totalmente diferente do folclore, mas que existe a criação desses personagens, né? Então também mas fica lá para 2023. Eu penso a longo prazo, né? Então... O duro é que a gente lê muito rápido, né, Tati? A gente tá esperando o próximo, não dá conta. Uhum. Estamos captando em 3 dias. 2 dias e meio. Então, assim, continuação, eu nunca penso num livro para ter continuações. Geralmente eu escrevo para ser sempre único. E se eu gosto muito da história e vejo que assim, dá para desenvolver algo ainda melhor, aí fica legal. Eu não gosto de me autoplagiar também. Às vezes você pega um livro e você acaba repetindo o seu próprio estilo muitas vezes. Também a preocupação com o Casa dos Pesadelos também era essa. Ele é mais direto, que eu falei, eu vou me forçar a escrever de uma maneira não tão idêntica ao que eu já fiz antes, né? Eu quero não me reinventar, não acho que eu queira me reinventar, mas eu quero ter um leque de opções de literatura no meu portfólio mesmo. Fala, pô, ó, você quer ler... A cidade de 2 livros muito bons, em estilos bem diferentes, assim, de escrita. Fiquei impressionada mesmo. Obrigado. Pelo menos um Obrigado. Tão diferente um do outro. O mesmo, realmente eles seguem sempre a mesma linha. Então tá de parabéns mesmo, fiquei impressionado. Obrigado. O A Casa dos Pesadelos, acho que ele é meio que um único ali, enquanto o A Sombra da Lua e o Escravo de Capela são muito parecidos na descrição, na maneira descritiva deles, né, de mal do século, palavra e tal, são bem parecidos. E esse novo, eu vou falar o nome, se chama Apocalipse segundo Fausto. E ele, por ele ser filosófico, eu tentei trazer uma filosofia mais fácil. Então, assim, eu não vou botar palavras difíceis, mas toda não a inteligência, a palavra, todo o raciocínio por trás é muito complexo. Então, sabe, ele é muito, vamos dizer assim, quase quântico no negócio, né? É de um personagem que fala... Tipo, eu vou até perguntar, mas vai ser tipo aqueles filmes tipo Mãe, que a gente Puxa, quase tipo Mãe. Quase tipo Mãe. Eu amo Mãe, sabe? Mas muitos dos meus livros, meus filmes são comparados com os do Aronofsky, né? Do diretor do Mãe. O Apóstolos foi comparado com Mãe, em um momento. O meu filme... E eu fiz antes, né? o Universo, que é um outro curta, meu foi comparado com o Pi, que é o primeiro filme do Aronofsky. O Overdose Digital foi comparado com o Requiem para um Sonho dele. E esse novo, que eu estou escrevendo, ele é inspirado no Cisne Negro, mas ele tem muito da discussão do Mãe também, sabe? Então, o Aronofsky é um cara que eu realmente gosto muito. Só que ele não é incompreensível igual o Mãe, sabe? O Mãe, você precisa ter referências particulares para compreender. No meu, não. Todas as referências estão no livro também. Eu não crio uma obra onde a pessoa precisa ter lido Fausto. Ele tem uma super influência do Fausto de Goethe, uma super influência. Mas você não precisa ler Fausto de Goethe, que é super difícil para entender o meu livro. Tem influência de Macário, você não precisa ler Macário. E é super bíblico também, mas todas as referências bíblicas que eu uso, eu boto na voz do personagem ou na voz do autor uma explicação do porquê aquilo foi mencionado. E para facilitar tudo mais ainda, tem uma psicóloga que o personagem que sofre da esquizofrenia dele lá, de falar com o diabo, a psicóloga meio que explica para ele o signo do que ele vê no sonho. Então, assim, eu não quis deixar algo jogado. Falar, vou criar um monte de signo aqui e as pessoas que se ferrem para interpretar. Não, eu trago a interpretação deles em forma de ficção também, né? De narrativa, de consequências. Então, só que ele é difícil, ele não tem ação. E muitas pessoas reclamam no Casa dos Pesadelos que é um livro sem ação.
Mas eu falo, pô, não precisa ter ação todo momento, né? Todos os livros, todas as coisas. Mas o A Sombra e o Escravo tem ação, né? Tem ação. Coreógrafo, né? Velozes e Furiosos, é ótimo. Vou chamar um coreógrafo de escrita, né? Coreografar mesmo. Agora, mas é um livro que se passa muito em divã. Hã? Você é um cara religioso? Se eu estou o quê? Calejoso? Você é um cara religioso? Ah, vocês são um cara religioso? Puxa, acho que não, né? Mas assim, eu entendo muito porque eu... Quando tem cunho religioso, tem alguma pincelada religiosa, alguma narração? Sim, eu... católica de alguma forma ou outras religiões? Não, eu já passei por muitas religiões. Eu sou católico de formação, só que eu sempre fui aquele católico que não respeita, né? Que sempre faz gracinha, que era expulso da aulinha de religião da escola. Eu sou de escola católica. Então, eu acho que a minha... Puxa, o apóstolo usar um pouco disso, e esse novo livro né? Ele é muito a minha questão com a religião. Qual é o meu embate, qual é o meu problema com o mito do cristianismo. O porquê que o mito do cristianismo é tão aceito como verdade universal, enquanto os mitos nórdicos ou qualquer outro não são, sendo que a história é muito semelhante, sabe? Então, assim, é uma discussão minha, assim, pessoal, que eu gosto, eu dialogo muito sobre isso nos livros. Então, eu rezo à noite? Rezo, sabe? Assim, eu tenho uma criação católica, né? Então, todas as noites? Não. Só quando eu tô com muito medo, sabe? Quando eu tô muito desesperado, né? No desespero, ninguém é ateu, né? Então, assim, quando eu tô numa situação muito ruim, eu apelo. Mas a questão do que a gente conversou no começo, do sobrenatural, me faz ir para a vertente espírita, né? Porque, pô, tudo que o espiritismo explica eu já vi. Então, assim, para mim parece mais crível do que a religião católica, né? A lógica do que acontece. Só que, ao mesmo tempo, também acho que tem incongruências ali. Porque, assim, se a gente for analisar a religião cristã... Dá minha bateria. É. É o Insta que derruba, é a bateria que quer acabar. Uhum. É o Demogorgon que quis conversar, que ficou piscando as luzes aqui. Mas então, vamos lá. Deixa eu dizer. Segunda-feira sai coluna no Novo Contexto. Para quem não conhece, é uma revista digital, tá? Falando sobre Marcos de Brito. Na terça-feira sairá a resenha Escravo de Capela e A Sombra da Lua. Então, mamãe tá lendo. Que bom. Tá? Quero ler. Foi um prazer. Muito obrigado por ter disposto do seu tempo para conversar com a gente. Eu que agradeço de novo o convite. Quando quiserem, estamos aí. Tá ótimo. Sempre que se a gente conseguir ler mais alguma coisa, quando tiver alguma coisa nova e formos ler, a gente conversa de novo. Uhum. Né, Tati? Tá bom. Com certeza. Trocar ideia sobre filme. Tá bom. Tá bom. Obrigada, Tá bom. viu? Obrigado vocês. Por ter assistido. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.